Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro afirma que mais de 6.000 mortes violentas aconteceram no estado em 2016. Foram homicídios, latrocínios e lesão corporal seguida de morte. O Jornal do Brasil aponta que o Rio de Janeiro teve média de 14 tiroteios por dia em 2017. Os combates, em sua maioria entre traficantes e policiais, resultaram na morte de civis, policiais e crianças. A intervenção federal no Rio de Janeiro é o assunto do quadro Direito em Pauta. Você deve se lembrar, ontem nós discutimos aspectos gerais da intervenção. Hoje os professores vão nos trazer as especificações jurídicas dessa medida do governo federal, referendado pelo Congresso Nacional. Esta é a primeira vez que acontece uma intervenção em um estado após a Constituição de 88. Boa noite, professor Paulo Regis, seja bem-vindo. Boa noite, Vives. Sempre uma alegria retomarmos o nosso programa, é o primeiro do ano. Verdade. Tá bem. Nós hoje contamos com a presença do professor Sérgio Roberto de Abreu, que é professor de Direito Constitucional, professor de Direito Internacional e professor de Direito Administrativo. Ele é mestre em Direito e cursa em Barcelona o seu doutoramento. E, como sempre, contamos com a presença do professor Jorge Trindade, que é professor, entre outras disciplinas, de Psicologia Jurídica. Muito bem, professor. Bom, antes da gente começar, é sempre bom lembrar, né? A gente indica obras. E hoje, qual é a obra jurídica que nós vamos apresentar, indicar para os nossos telespectadores, professor Paulo Regis? Vives, nós indicaremos mais uma publicação da Livraria do Advogado e Editora, intitulada CPC Passado a Limpo. Esse é o volume número 2, da autoria do professor Arthur Torres, que é pós-doutor, doutor, mestre e especialista em Direito Processual. O segundo volume enfrenta os procedimentos especiais, processo de execução e processo nos tribunais. Trata-se de um comentário ao novo CPC, o qual possibilitará a compreensão sistêmica do fenômeno processual. A obra, segundo o professor José Maria Techheimer, não se limita à interpretação de textos legais. Ela examina também questões controvertidas do foro. Por isso, a nossa indicação dessa obra que está no seu segundo volume. Se você está interessado, a gente está apresentando aí o número para você ligar para a Livraria do Advogado e ter essa obra. Bom, vamos começar a nossa discussão, professor? Sem dúvida. Primeiro com o nosso convidado especial, professor Sérgio. Precisamos da sua explicação, seus conhecimentos para entender as diferenças entre o estado de defesa e o estado de sítio, previsto no inciso 9 e previsto no inciso 9 e a intervenção federal prevista no inciso 10, todos do artigo 84 da Constituição Federal de 1988. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Bibes, professor Regis, professor Seja Paulo Regis, professor. professor Trindade. Uma satisfação reiniciar o ano, o semestre, na abertura da nova edição do programa Direito e Debate no Conexão. Principalmente tratando de temas extremamente importantes para a nossa comunidade, procurando trazer esclarecimento, opiniões, visões, em temas diversos, principalmente agora que assola todos essa discussão do processo de intervenção no Rio de Janeiro. Né? Bom, a intervenção é prevista na Constituição. O Brasil é um Estado federal, ou seja, uma federação. O que quer dizer isso? Há uma distribuição de poder no Estado brasileiro, ou seja, há um poder da União, dos estados e dos municípios, em que cada um tem suas competências definidas pela Constituição. Isso é uma regra extremamente importante, né? É uma regra, é uma cláusula pétrea da Constituição que garante esse Estado federativo. E a intervenção é um processo de exceção, né? Tanto é que a própria Constituição diz que a União não intervirá, exceto, então, é uma medida de exceção para algumas questões que estão elencadas na Constituição, como questões da divisão territorial, a questão de alguma invasão de Estado estrangeiro ou de um Estado a outro, a grave comprometimento da ordem pública, como é o caso que foi utilizado, a questão de prestação de contas municipais, o ferimento dos princípios constitucionais básicos, né?
e também quando há prejuízo ao exercício dos poderes, tanto legislativo, executivo, como judiciário. Então, é uma medida em que o Estado pontualmente vai intervir, no caso, a União nos estados, ou os estados nos municípios, dependendo da sua situação, para buscar garantir uma normalidade, um cumprimento da norma. O estado de sítio, o estado de defesa são medidas mais drásticas, porque elas impõem restrições, elas são medidas que impõem restrições aos direitos fundamentais, diferentemente da intervenção. A intervenção ela é feita para garantir a efetividade ou do Pacto Federativo, ou questão da ordem, recuperação da ordem, mas sem restrição de direitos. Eu acho que isso é para ter bem claro, né, que em relação às medidas, o estado de sítio, o estado de emergência, já são um estado onde há um colapso social, há um colapso de conflitos internos bastante graves, generalizados no país e que vão exigir medidas de restrições de direitos de acordo ou no estado de sítio ou no estado de defesa, de acordo com essa gravidade. E agora a intervenção não, a intervenção ela é pontual para restabelecer uma situação dentro daqueles motivos que está na Constituição, inclusive até o cumprimento de investimentos na área da educação Sim. ou da saúde. Professor Sérgio, a mídia tem veiculado uma questão que se discute, intervenção federal e a garantia da lei e da ordem. O que significa? Como é que nós podemos elucidar os nossos telespectadores a respeito dessa diferenciação? Bom, são duas medidas bem diferentes. O GLO, a Garantia da Lei e da Ordem, é uma medida que foi criada, ela já começa lá em 92, com a ECO 92 do Rio de Janeiro, quando houve uma reunião de mandatários de todos os países, era preciso estabelecer um reforço na segurança do Rio de Janeiro, e então a utilização das Forças Armadas, notadamente do Exército, ela precisa ter um respaldo legal para essa atividade, porque não é a função do Exército, das Forças Armadas, a segurança pública. Não é a prisão constitucional, não é o seu ofício a segurança pública. Mas, em determinadas situações, elas podem atuar e precisaria esse amparo legal, e se criou, então, essa medida, né, da atuação do Exército, das Forças Armadas, para garantir a lei e a ordem. Mas também são medidas bastante extremas, também a serem adotadas em situações excepcionais. Agora, durante as Olimpíadas, essa medida também foi adotada? A intervenção, ela não tem nada a ver com a GLO. Sim. Elas são coisas... A GLO são ações pontuais de emprego das Forças Armadas. Agora, a intervenção, ela tem um conceito bem mais amplo, porque atribui poderes ao interventor. Inclusive, há um interventor, não é, professor Sérgio? Exatamente, que é um vem interventor posto de fora para dentro. Que recebe amplos poderes. Na área da segurança. Né? Na área da segurança. Ele se limita à questão de forma da geral, segurança. ele recebe. Se fosse a intervenção no estado do Rio de Janeiro, ele assume o papel do governador do Rio de Janeiro. Inclusive para indicar ou retirar, por exemplo, Não, para pessoas que administrar estão o Estado. na administração. Nesse caso especial do Rio de Janeiro, né, houve uma inovação de que a intervenção não foi total no Estado. Ele Foi uma afasta intervenção o no ente secretário federado. de segurança Foi uma e intervenção assume essa... pontual numa área, o que é bastante estranho nesse conjunto. Mas houve uma opção de fazer a intervenção nos assuntos de segurança. O que quer dizer? No Rio de Janeiro nós vamos ter 2 governadores praticamente, para ficar mais claro. O governador que vai cuidar de todo o resto da administração e no que tange a área de segurança pública vai ter um governador que vai ditar a política, a organização, e vai ter uma ligação direta com o presidente da República. Com o poder de alterar a estrutura, por exemplo, na área de segurança pública. Ele tem todos os poderes da Constituição do Rio de Janeiro em relação à gestão pública da segurança. Perfeito. Por exemplo, e aí que está uma questão importante, né, da intervenção. E aí, não entrando na questão se favorável ou desfavorável, que o que está se trazendo novidade, nesse caso, é que na segurança pública no Brasil hoje, a grande questionamento que se faz é a governança da segurança pública. Sim. Que, em regra, nos Estados não se consegue estabelecer uma governança com poderes em segurança pública. Isso quer dizer o seguinte, muitas vezes você tem o secretário de segurança pública, mas ele não tem governança nas polícias. Porque as polícias têm autonomia, têm os seus comandos, têm os seus propósitos. E esse é um grande problema da segurança pública no Brasil, essa falta de integração das estruturas policiais. E isso é falta de comando político, de governança. O que está se observando agora com a intervenção
e não sei qual o caminho que vai se tomar, até porque foi decretada a intervenção, mas não se disse para que veio, falou o motivo, mas não se mostrou nenhum plano de ação. Sim. Não sabe o que o interventor vai fazer. O motivo até Agora, está explícito. Agora, a ação é que nós não, tu tem um desconhecemos. motivo. O motivo é e a até criminalidade. se discute por que nesse momento, né? Esse dado tem outras que- questões que envolvem. Será que é realmente a segurança pública o motivo? Essa acho que é a questão que está por fundo. As pessoas querem saber, na prática, o que a gente ouve aí na rua, é se a intervenção significa uma guerra contra o crime organizado, contra a violência, ou se é uma guerra contra a pobreza. Aí nós temos um grande problema, isto é uma estratégia política de governo? É uma jogada política ou não? Professor Essa é a Jorge, pergunta. até pode ser uma jogada política, uma cartada política do governo federal. Mas em 2017, 14 tiros por dia. Significa o quê? Nós estamos num estado caótico. Quer dizer, Não há dúvida nenhuma. É, Isso, mas Ou mais nós- longe, só para não nós ficar, estamos- às vezes a língua nos traz. 14 tiroteios. tiroteio. Fosse tiro só. Tiro já estava bem. Eu quero só lembrar que você aí de casa, você que está nos assistindo, pode participar com questionamentos e opiniões a respeito. 99588-2374, 99588-2374, pelo WhatsApp. Você manda mensagem de texto, já eu vou ler a primeira participação. Quero lembrar também que o professor tem experiência no comando da Brigada Militar e fala com Evidente, propriedade. Com certeza. Agora, inclusive, nós temos que ver o seguinte, essa grave comprometimento da ordem pública. O Brasil hoje, sabemos que o índice da violência e da criminalidade é muito elevado. O Rio de Janeiro é o 10º em homicídio. Nós temos casos muito mais graves no Nordeste do país. Sergipe, Alagoas, Grande do Maranhão, Norte também, o Ceará, na Bahia. Né? O próprio Rio Grande do Sul, nós somos 16º. Então, não estamos muito longe do Rio de Janeiro em termos de índice de criminalidade. Né? Então, uma questão que aflige quem atua na segurança pública, ou quem pensa a gestão da segurança pública, a governança, as políticas públicas de segurança no Brasil. E essas medidas que são remédios fortes, que são tomadas sem nenhum planejamento, são tomadas aproveitando oportunidades que dão mais uma conotação política do que uma ação de Estado, uma ação de governo mais efetivo para realmente atacar os problemas de segurança pública. Então, essa é a questão que se coloca. Eu acho que essa é a questão de fundo. Sem dúvida. Não é? O que por detrás do cenário de violência que está estampado, infelizmente, em todo o país, e um governo cambaleante, a gente não sabe como chega até o final do seu período. Acho Se que isso é uma estratégia, uma jogada política Esse ou não? aspecto político, nós chegamos a conversar Porque- ontem com especialistas, não eram bem da propriedade deles, falaram que estavam falando apenas com enfoque na segurança pública e nas técnicas, mas a gente pode retomar esse aspecto, mas tem uma questão que chegou agora, que é importante, aproveitando a experiência do professor no comando da Brigada Militar, que eu acho pertinente. Muita gente não está entendendo o que o Exército pode, o que a Polícia pode, e se teremos conflito entre as instituições. O nosso querido telespectador Orlando, lá de São Leopoldo, colega lá da Unicinos também, ele pergunta, como posiciona-se o poder de polícia, da Polícia Militar, com a intervenção militar? Aí que nós vamos dizer, qual vai ser a ação do interventor? Né? Ou seja, se ele usar o que já vem ocorrendo como a GLO, na loja GO, ou seja, na loja como o Jaqueline Muniz fala, a questão do espanta-barata, né? Bota o tanque de guerra voltado para os morros, sobe aqueles militares armados, correndo para baixo e para cima. Isso é operação espalha-barata. Ou seja, você não vai trabalhar na segurança pública, você não vai trazer um conteúdo de prevenção ou de repressão mais muito específico. menos atingir E essas causas, experiências, elas já vêm, nós já temos o Exército no Rio de Janeiro. Sim. O Exército já está lá nas favelas do Rio de Janeiro. E os resultados são muito pífios, são contraproducentes. Atuaram na Maré, na Rocinha, né, em várias dessas vilas. No Alemão, principalmente. Olha o que aconteceu no Complexo do Alemão. Tiveram lá, praticando o GLO um tempo muito grande. São milhões de reais, são mais de 300 milhões gastos pelo Exército nessas operações. Termina o período, sai e a coisa volta com outra força. Porque a questão do enfrentamento da violência e a questão da segurança, ela tem uma lógica diferente daquilo que o senso comum pede ou entende. Ou seja, a lógica da violência, nós temos que romper essa lógica.
porque senão nós vamos estar alimentando. Quanto mais força você impõe, o retorno é uma violência muito maior. E essas comunidades, elas sentem isso, porque ela tem já no dia a dia a violência. Quando você coloca as Forças Armadas lá, o Exército, a tanque de garro, pessoas de metralhadoras, elas são abordadas, nem todas são criminosas. Altera a rotina da vida das pessoas. E quando saem, não fica nada, não há nenhum legado. Né? E aí é outra coisa que tem que se questionar. Bom, vai se fazer a intervenção, qual é o legado que vai se deixar? Se nós não temos ainda um plano de ação e um plano de segurança pública, no mínimo, demora uns 6 meses, 7 meses para você consolidar, para você estabelecer. Uma pergunta legal. Mas o interventor, o Sim. Exército, ele tem poder de polícia, como a polícia... Não, aí que eu quero chegar, aí que vou chegar a esse ponto, né? Eu alterei um pouco a trajetória, dizendo o seguinte: não adianta você querer resolver o problema somente subindo e descendo os morros do Rio de Janeiro. É preciso estabelecer um plano de ação conjunta de articulação integrada entre todos os setores de segurança pública, seja a Polícia Militar, a Polícia Civil, os órgãos federais, a comunidade, o Ministério Público, o Poder Judiciário, ou seja, todo o setor político vai ter que entrar também nessa discussão. Sim. É preciso que o interventor tenha capacidade de não simplesmente organizar operações. Isso já se faz. O Exército já está no Rio de Janeiro e isso não tem trazido resultados. É preciso que realmente se enfrente a questão da governança, da governabilidade da segurança, através da articulação intensa, mudança das estruturas. Certamente o interventor ele tem poder para isso. Mas ele tem de poder mudar. de polícia? Ele não tem poder de polícia, ele vai utilizar as polícias, Polícia Militar, a Polícia Civil e através da GLO, o emprego das Forças Armadas. Sim. Mas tem que haver essa articulação. Não existe uma carta branca. Ou seja, muitas pessoas acham que deve fechar uma Nem os favela, mandados coletivos agora, É o que o professor ia É, citar. exatamente, Isso. foi muito bom, professor Jorge. Essa é uma Muito questão está. polêmica Verdade. também, que está hoje está merecendo discussão nacional. A OAB já se pronunciou, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro já se pronunciou, dizendo que isso Se fere posicionou já, fere não é? os direitos, né, que são direitos fundamentais. E aí, professor Sérgio, como é que nós vamos enfrentar essa questão desses Verdade. mandados coletivos? E essa é uma questão extremamente importante, porque qualquer atuação do interventor, do Exército, das polícias no Rio de Janeiro, elas, num Estado democrático, elas devem seguir a Constituição, a proteção dos direitos fundamentais, o respeito aos direitos fundamentais. A garantia da ordem não é a ordem pública, no sentido no sentido clássico da ordem, só de garantir a liberdade. É garantir uma ordem social e democrática, porque nós estamos numa democracia. E numa democracia, as instituições não têm papel, não têm cheque em branco, elas têm que prestar contas. E isso é uma crítica que se faz aos GLOs, porque são gastos milhões, mas não tem uma prestação de contas. Quais foram os resultados? Sim. Ninguém prestou conta do emprego do Exército nessas vilas até agora, nas favelas do Rio de Janeiro. O que se gastou? Quais foram os resultados? O que deu certo? O que não deu certo? Por que deu errado? O que pode se melhorar? E no processo de intervenção, é preciso ter muito claro: o respeito aos direitos individuais é fundamental, porque é isso que garante a democracia e a governabilidade. É isso que vai trazer a pacificação das comunidades. Se houver abuso, tem que haver responsabilidade Sim. dos policiais e principalmente dos militares que atuarem nessas questões. Bom, a gente está chegando ao final da nossa conversa, mas eu já estou prevendo que vamos ter que voltar para discutir esse assunto, porque ficou no ar uma pergunta, uma colocação do professor Jorge Trindade, que nos deixa pensativos. A gente já acompanha, já percebe a cobiça de outros estados pela intervenção federal. O professor Sérgio Abreu lembrou muito bem da situação do Nordeste, lembra aqui do caos que passou também o Espírito Santo, o Rio Grande do Norte. E a questão política, professor. Então, seria o nosso último questionamento que eu vou deixar em aberto para que a gente acompanhe não só a operação, mas o resultado até mesmo político. É um ano de eleição e a gente precisa ver o que vai acontecer. A partir desses resultados, se outros estados vão querer essa intervenção e como isso vai se proceder, porque, afinal de contas, tem uma eleição para governador, isso altera, pode ser uma pauta positiva ou negativa para um governo do estado e também para o governo federal. Não, e como gaúcho, nós temos também que olhar que a nossa situação aqui também é uma situação Verdade, caótica em termos de segurança pública. Bom. Então, se há cobiça, nós também Claro. vamos cobiçar
As estruturas, a gente viu no pública. primeiro bloco, as estruturas das facções, que iam, por exemplo, se enfrentar ontem, durante a partida do Jogo Grêmio, a quantidade de pistolas que foram apreendidas. Tudo isso a gente tem que ver a partir de agora. Mas eu acho que o que a gente pode esperar, né, é realmente isso, que haja realmente uma estruturação, uma organização, uma integração, e isso se espelha aqui também. Nós precisamos, aqui no Rio Grande do Sul, também ter uma integração efetiva das polícias em todo o sistema de segurança, não só estadual, como também federal. É preciso, então, que o interventor traga, né, essa reorganização no Rio de Janeiro e que a gente possa avaliar até que ponto essa reorganização e, principalmente, o que é um ponto que pode ser a favor dessa intervenção lá no Rio de Janeiro, é o desvinculamento das manipulações políticas. Sim. Ou seja, vereadores não vão mais opinar em policiais, o setor político, deputado não vão mais dizer qual é o comando que no caso do Rio de Janeiro ocorre muito isso, às vezes comandos que são envolvidos com a criminalidade, mas são apadrinhados por políticos. Verdade. Então, um dos efeitos que se espere é que haja essa separação, né, das interferências políticas, mas a interferência politiqueira, eu estou falando, não a política, porque a segurança ela deve ser uma política pública. E esse impulso deve servir para os candidatos ao governo do Estado, que eles não podem mais só falar em segurança, vou garantir segurança. Não, ele tem que apresentar na campanha política propostas efetivas. Nós queremos propostas objetivas, claras de como ele vai enfrentar a segurança pública. E que não venham com surpresas após de ser eleito. Fica o exercício. Com programas e responsabilidades. Fica o exercício para quem não viu Tropa de Elite 1 e 2, para entender como é que a gente chegou, de certa forma, e essa relação segurança pública e política. Claro. Bom, e lembrando, né, Rio de Janeiro tem 2 governadores presos, né? Parece que o filme estava prevendo alguma coisa. E vamos ter 2 ativos agora. Pois é. Professor Paulo Regis, professor Sérgio Abreu, professor Jorge Trindade, prazer recebê-los. Primeiro de 2018 Igualmente. e venham os próximos. Tá bom, obrigado. Sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado.